O Pentágono, coração da defesa dos Estados Unidos, acaba de convocar mais de 800 generais e altos oficiais do Exército para uma reunião extraordinária. O motivo? Mantido em segredo, mas os rumores já começam a circular. Entre as teorias, um nome chama atenção: Projeto Tracy Atlas. Será coincidência? Ou justamente essa operação misteriosa motivou a reunião de emergência? Hoje, vamos explorar o que pode estar por trás dessa convocação inédita e entender o que o Tracy Atlas realmente representa. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Na última quinta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, surpreendeu a nação americana ao convocar centenas de generais e almirantes a uma reunião de emergência marcada para essa terça, 30 de setembro, na cidade de Quantico, no estado da Virgínia, no sudeste dos Estados Unidos. A convocação feita de última hora foi considerada incomum e nenhum detalhe foi dado sobre a sua finalidade, o que despertou ainda mais especulações. De acordo com informações do The Washington Post, a determinação atinge praticamente toda a alta cúpula militar americana, desde generais destacados em zonas de conflito até comandantes atuando na Europa, Oriente Médio e na região Ásia-Pacífico. Numa nota oficial, divulgada no dia 25 de setembro, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou apenas que Hegseth se reunirá com seus principais líderes militares no início da semana, mas não deu nenhuma explicação adicional. Atualmente, os Estados Unidos contam com cerca de 800 generais e almirantes espalhados pelo país e por dezenas de nações. E segundo o documento oficial emitido pelo Pentágono, o comparecimento é obrigatório para todos os oficiais de patentes que vão de general de brigada até general de 4 estrelas, além dos seus principais assessores. Uma mobilização desse porte levanta mais perguntas do que respostas. Afinal, por que o Pentágono convocaria quase toda a sua liderança militar de maneira tão repentina? Seria apenas uma medida estratégica de rotina ou existe algo maior acontecendo nos bastidores, hein? E é justamente aqui que surge uma dúvida inquietante. Teria o enigmático projeto Tracy Atlas alguma relação com essa reunião misteriosa? Para muitos oficiais, essa convocação é simplesmente inédita. Em entrevista ao The Washington Post, militares de alta patente disseram não se lembrar de nenhum episódio semelhante em que tantos líderes tenham sido chamados ao mesmo tempo para um único encontro. Alguns levantaram preocupações com a segurança. Afinal, reunir quase toda a cúpula num mesmo local poderia enfraquecer os comandos caso uma crise surgisse de repente. Outros questionaram a exigência da presença física, já que o Departamento de Defesa dispõe de sistemas de videoconferência seguros, não sendo necessária uma convocação presencial obrigatória. Conforme um dos oficiais, isso vai enfraquecer os comandos se surgir alguma crise. Um outro afirmou: obrigar centenas de líderes militares a se encontrarem pessoalmente não é um procedimento normal. Bem, tudo isso aumenta o mistério, que ganha ainda mais peso porque essa convocação ocorre num momento de turbulência política. A ameaça de paralisação do governo e a administração Trump já demitiu vários altos oficiais ao longo do ano. Meses antes, a própria equipe de Hegseth havia anunciado planos para uma ampla reestruturação dos comandos militares. Trump lidera encontro inédito com a cúpula militar. Pela primeira vez, o próprio presidente Donald Trump assumirá o comando direto de um encontro que reúne os principais generais e almirantes americanos vindos de várias partes do mundo. Ao mesmo tempo, o secretário Pete Hegseth deve reforçar o chamado ethos do guerreiro, um código que prega disciplina, lealdade e prontidão, cortes históricos e o futuro das Forças Armadas Americanas. O encontro marcado em Quantico não acontece num vácuo.
Ele surge em meio a uma série de mudanças profundas que estão se redesenhando no coração das Forças Armadas Americanas. O Pentágono, que passou a ser chamado oficialmente de Departamento da Guerra após uma determinação de Donald Trump, vive um processo de cortes e reestruturações jamais vistos em décadas. Desde maio, o secretário Pete Hegseth vem conduzindo uma política de enxugamento agressiva. 20% a menos de generais de 4 estrelas, os oficiais mais experientes e influentes do exército norte-americano. Entre as baixas mais marcantes estão nomes de peso: Charles Brown Jr., ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas; Lisa Franchetti, a primeira mulher a comandar a Marinha; Shoshana Chatfield, representante dos Estados Unidos na Comissão Militar da OTAN. E não parou por aí. Outro corte de 10% no total de generais e comandantes foi anunciado, uma medida que o The Washington Post dá a Hegseth ainda mais poder para controlar promoções e nomeações. Mas e essa movimentação toda? Para onde tudo isso aponta? Uma nova estratégia para a defesa dos Estados Unidos? Rumores indicam que o secretário Pete Hegseth deve apresentar um plano capaz de redefinir décadas de tradição militar, colocar a defesa do território americano e a segurança do hemisfério ocidental como prioridade máxima das Forças Armadas. Se confirmado, seria um reposicionamento histórico. Afinal, por muito tempo, o foco esteve fora de casa. A projeção de poder em regiões estratégicas como o Pacífico e o enfrentamento direto à crescente influência da China, vista como a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O problema é que, como falamos, reunir centenas de oficiais de alta patente num único local ao mesmo tempo levanta preocupações. Analistas alertam: e se uma crise internacional explodir no meio do encontro? A ausência simultânea de tantos comandantes poderia abrir lacunas perigosas no controle das tropas americanas espalhadas pelo mundo. Para o Washington Post e o New York Times, esta convocação é vista como uma aposta arriscada, misturando incerteza estratégica com a tentativa de reforçar o controle político e hierárquico sobre as Forças Armadas. Mistério e especulação. No momento, o que domina os bastidores é o clima de especulação. Ninguém sabe muito bem como estão as coisas. Haverá cortes orçamentários ainda mais severos? Uma guinada estratégica sem precedentes? Ou seria apenas um esforço de alinhamento total sob a gestão de Hegseth? Será algo ainda mais complexo e misterioso, como alguma medida relacionada ao estranho cometa 3I Atlas, que desde a sua descoberta vem impressionando e até mesmo assustando cientistas? Bem, nós sabemos que esse cometa contraria tudo o que sabemos sobre corpos espaciais e que alguns cientistas já vêm cobrando medidas urgentes para entender e talvez até mesmo enfrentar possíveis ameaças representadas por ele. Será que essa reunião sem precedentes nos Estados Unidos tem alguma relação com esse objeto? Pentágono, o coração do poder militar americano. Você certamente já ouviu falar do Pentágono. São inúmeros filmes, séries, né? Mas você sabe o que é o Pentágono? Bem, hoje vamos acabar com essa dúvida. Além de ser um prédio com 5 lados, ele é o coração do poder militar dos Estados Unidos. Localizado no condado de Arlington, em frente à capital nacional, Washington, D.C., o Pentágono é a sede do atual Departamento de Guerra. Desde a sua inauguração em 15 de janeiro de 1943, o Pentágono se consolidou como centro nervoso das operações militares dos Estados Unidos, desempenhando um papel estratégico em praticamente todos os conflitos e crises globais que envolveram o país. Ele foi fundamental durante a Segunda Guerra Mundial. Guiou decisões cruciais na Guerra Fria, incluindo a política de dissuasão nuclear, e esteve no coração das operações durante as guerras da Coreia e do Vietnã. Segundo teorias da conspiração, o Pentágono é também centro das atividades secretas dos Estados Unidos.
desde projetos de engenharia e manipulação social, até estudos e ações militares relacionadas a contatos extraterrestres. Tudo passa pelo Pentágono. E segundo essas teorias, muitas coisas além da nossa compreensão são comandadas pelos militares e cientistas que lá trabalham. Em 2001, o Pentágono se tornou alvo de um dos ataques mais impactantes da história recente. Um dos aviões sequestrados pela Al-Qaeda durante os atentados de 11 de setembro de 2001 colidiu com a ala oeste do edifício, causando a morte de 189 pessoas e expondo vulnerabilidades até então inesperadas. O ataque provocou uma revisão completa na segurança e políticas de defesa, transformando o Pentágono num símbolo ainda mais profundo da resiliência institucional americana. Mas o seu papel vai muito além da gestão administrativa. Ele é um centro de decisões estratégicas que influencia a política externa, segurança internacional e o desenvolvimento tecnológico em defesa, mantendo a sua aura de poder e importância global. Diante de toda essa movimentação e considerando o papel central do Pentágono na segurança e política internacional, a grande pergunta que fica é: devemos nos preparar para algo maior do que imaginamos? Algo que talvez esteja além das fronteiras do nosso mundo?